Essa semana eu tava conversando com Deus e aí eu falei assim: Deus, eu me sinto uma bússola quebrada. Parece que eu sei qual é a direção, eu sei o que eu devo fazer, eu sei que eu preciso criar conteúdo, eu sei que eu preciso manter minha agenda organizada, eu sei que eu preciso responder as minhas clientes. Eu sei as coisas que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso ser eu mesma na minha criação de conteúdo, mas eu me sinto tão perdida e eu tô tão cansada. E aí eu falei isso pra Deus, mas não é um cansaço físico, não é algo que, eu deito e descanso, ou a minha mente, vou pensar em outra coisa. Não, é um cansaço, é um cansaço de saber o que fazer e mesmo assim se sentir perdida. Então, foi isso que tava no meu coração e eu decidi compartilhar aqui com você também, porque às vezes você pode estar no caminho certo. Eu acredito, né, que se você tem essa sensação de estar no caminho certo, provavelmente você esteja, ou talvez não, talvez você tenha que recalcular sua rota, mas não é esse o ponto. O ponto é que a sensação que eu tenho, que eu tinha, né, agora amenizou depois de conversar com Deus, agora que eu tô aqui gravando esse conteúdo também, tô me sentindo mais nos trilhos, mas se sentir uma bússola quebrada é algo que não é da vontade de Deus pra nós. Deus não nos chama pra ser uma bússola quebrada. Deus nos chama pra ser sal da terra e luz do mundo. Não é nem uma bússola, eu tô usando essa analogia porque eu acredito que foi isso que mais me descreveu. E por que, né, uma bússola quebrada? Eu queria ter explicado isso e acabei não explicando. Porque a bússola, ela tem direção, ela serve pra dar direção, só que ela fica sem serventia nenhuma se ela tá quebrada, se ela tá paralisada. Então, muitas das vezes, a gente não tá avançando conforme gostaria porque a gente está paralisado. Eu sei, parece óbvio, mas por que você está paralisado? O que tá te fazendo se paralisar? Aí eu voltei pra dentro e eu fiquei pensando assim, eu vejo tanto conteúdo bom, eu vejo tanta referência. Inclusive, se eu desligar o REC ali e for assistir um conteúdo no YouTube, vou achar vários melhores do que o meu. Assistir um conteúdo no YouTube, no Instagram mesmo, as pessoas têm muita criatividade e eu fico pensando, às vezes eu vejo um conteúdo tão bom que eu fico pensando assim, como que a pessoa pensou nisso? Tipo assim, eu nunca nem que eu quisesse, eu pensaria dessa forma. Então, isso estava me fazendo, isso fez com que a minha bússola quebrasse, não os conteúdos, mas a forma como eu estava me sentindo, a forma como eu estava me colocando em relação à criatividade, que é o ponto assim que mais me pega. Talvez você seja, sei lá, filhos, educar os filhos, família, etc. Existem muitas áreas da nossa vida que infelizmente tem esse potencial de nos paralisar, principalmente se Deus não estiver no centro. Então, qual foi o meu remédio? Bom, o que eu fiz para melhorar isso? Eu ainda tô, lutando assim com essas questões, apesar de que um bom ponto é que eu já identifiquei alguns gatilhos, alguns motivos que me deixam com essa sensação, mas principalmente voltar Deus para o centro. Eu fui ontem servir no culto e aí o pastor falou assim, o que tá acontecendo com a gente? Que a gente tá procurando mais a aprovação dos homens, buscar ser aprovado pelos homens, riquezas, tudo, e se esquecendo da aprovação de Deus. E aí eu só assisti esse trecho porque eu estava na mídia, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Porque eu só tô me sentindo assim porque eu quero números, eu quero engajamento, eu quero que as pessoas gostem do meu conteúdo e eu quero viralizar, e eu quero crescer, e eu quero ser reconhecida, eu quero tantas coisas. Então, por que eu tô querendo tanto a aprovação das pessoas? Por que eu não consigo mais criar só por criar, sendo que isso é uma das coisas que eu falo para as pessoas, né? Você não pode criar pelos números, né? Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Eu simplesmente estava, me danando para essa alma. Eu preferia não criar nada, me sentir paralisada, perdida, mesmo tendo senso de direção, do que criar, do que fazer a minha parte. Então, esse conteúdo é para você que talvez, assim como eu, esteja ou esteve se sentindo como uma bússola quebrada, se é que faz sentido para você. Para mim, fez sentido isso estar no meu coração até agora. Mas eu espero que faça sentido para você e que você volte para dentro, volte a se perguntar por que você está se sentindo assim, o que está te levando por esse caminho, onde que está Deus no meio disso tudo. Eu tô lendo um livro que fala
a única coisa, né? A única coisa que importa para você fazer naquele momento são perguntas de foco, para que você consiga focar. Lendo esse livro me fez refletir e voltar a pensar, né? Poxa, aonde que eu tô colocando Deus na minha vida? Será que ele tá no centro? E aí, com todas essas reflexões, com todos esses sentimentos, né, de estar me sentindo uma bússola quebrada, o livro também me ajudou a voltar, né, pro eixo de tipo assim, não, a minha única coisa, aquilo que é imprescindível pra mim, é me aproximar de Deus. Então, qual é a única coisa que eu preciso fazer pra me aproximar de Deus? Porque isso é algo inevitável. Volte e meia. Isso não é a primeira vez que eu me sinto assim e eu acredito que não vai ser a última e com você também, mas qual que tem sido a sua válvula de escape? Você tá se deixando levar ou você tá se voltando para Deus? Isso foi uma coisa que o pastor falou ontem também, de para onde a gente tá voltando os nossos olhos, né? A Bíblia diz: contemplai-vos e sereis iluminados. Então, que a gente possa voltar a contemplar a Deus, a não se comparar tanto assim, não, a não se comparar, se é que é possível, mas não se comparar, não olhar mais para a grama do vizinho do que para aquilo que o Senhor já fez e continua fazendo, porque ele é o suficiente. O Instagram vai passar, as mídias sociais vão passar, a inteligência artificial vai passar, mas uma coisa que a gente tem, a única certeza que a gente tem da vida é a morte e que o Senhor não vai passar, de que as palavras de Deus não passarão sobre a sua vida. Bom, em resumo, já que meu celular não tá mais me permitindo gravar, se você se sente assim, como uma bússola quebrada, saiba que Deus, ele é o melhor consertador, a melhor loja, a melhor oficina de bússolas que existe na face da terra. Então, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Beijo, frente e até o próximo. Que eu espero ser em breve, porque é um objetivo também voltar a criar para o YouTube. E eu vou postar esse conteúdo no Reels também. Beijo.